Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do História Conversada, que é uma parceria com o canal Caminhando e Cantando. Deixem o like de vocês, que a gente está aqui na plataforma do YouTube, compartilhem e não deixem de seguir a nossa página. E para quem está escutando pelo Spotify, também pode seguir a gente e escutar o episódio aí. Então vamos para mais um episódio. A gente está hoje aqui com a professora doutora Thaisa Alves Matos. Ela tem graduação em História pela Universidade Estadual de Goiás, mestrado em História pela Universidade de Brasília, especialização em Literatura e Mídias Contemporâneas pela UEG e o doutorado em Literatura e Práticas Sociais pela UNB, com doutorado sanduíche pela Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. E atualmente ainda está fazendo mais uma especialização na área de História também na UEG. A Thais é uma pessoa muito querida, uma professora, foi minha professora na Universidade Estadual de Goiás durante a graduação. E ela tem uma vida recheada aí, uma vida acadêmica muito grande, extensa para a gente discutir. E vamos lá. Thaisa, para começar, se apresente um pouco para a gente, diz um pouquinho de como tá a sua vida nesse momento, né? Olá, galera que está ouvindo. Obrigado por estar prestigiando esse episódio. Curtam o canal dos meninos. Então, eu comecei a minha graduação em História na UEG em 2010 e desde então eu passei 10 anos na UEG, contando a graduação, um tempo que eu trabalhei como técnico administrativo, depois eu virei professora, depois coordenadora e assim seguiu enquanto foi permitido. Eu acabei de terminar o doutorado em Literatura e Práticas Sociais na UNB pelo programa de pós-graduação em Literatura e agora estou fazendo uma especialização em História, porque estava há pouco. Então, o Bom Filho a casa retorna, né? Voltei para a UEG agora como aluna novamente. E está sendo uma experiência bem interessante. E atualmente eu estou trabalhando como professora no novo ensino médio, como professora de ciências humanas. Então, acho que é isso para começar. Muito bacana. Thaisa, e aí para início, né, de fato, da nossa conversa, conta um pouco pra gente de como foi a sua vida, assim, né? Saída do ensino médio para entrar na universidade. Foi um É, período conturbado? Onde tu estudou? Sempre estudou em escola pública? Como é que foi isso? sim, eu sempre estudei em escola pública, sempre morei em Planaltina, morava na Vila Nossa Senhora de Fátima, em Planaltina, e não tinha a menor ideia. A maior parte das vezes, quando as pessoas estão no ensino médio, tem essa projeção, né? Hoje em dia, de fazer graduação, ter faculdade. E eu tinha um total de zero expectativas quanto a isso. Para mim, eu ia terminar o ensino médio e ia arranjar um emprego, porque a vida é dura e as pessoas precisam trabalhar para pagar as contas. Meus pais Exatamente. sempre foram humildes, sempre foram quebrados, então tinha que participar nas contas da casa, ajudar, porque senão o negócio ficava bem complicado. E aí eu terminei o ensino médio, fiz o PAS, que é o processo de avaliação seriada da UNB, e na época não tinha o Enem, né? Só tinha os vestibulares, o vestibular do meio do ano e o vestibular do final do ano. Quando chegou no terceiro ano, eu tinha nota o suficiente para entrar num curso que eu desejava, que na época não era tão requisitado, digamos assim, né? Não estava no hype, que era antropologia. Só que a minha mãe teve a feliz ideia de colocar administração, porque a gente não tinha computador em casa, né? Então ela fazia a minha inscrição no trabalho Nossa! dela. E aí a Benção colocou administração, que era um curso que estava super bombando na época, todo mundo estava fazendo administração. E é lógico que eu não passei. Caramba, não sabia dessa, não. Aí quando Administração. a Poxa. administração, minha mãe tinha um projeto, não conhecia a filha que tinha, né? E aí, quando foi no final do ano, do terceiro ano do ensino médio, eu fiz o vestibular. Ela também me boicotou e botou outro curso lá, tipo ciências contábeis, uma parada assim, que eu também não passei. E aí é lógico. E aí, quando eu terminei, que ficou assim, tá, e agora? O que eu vou fazer? Né? Chegou dezembro, as notas fecharam, a gente teve a formatura e eu fiquei, e agora, velho? O que eu vou fazer? Comecei a procurar emprego e tal, e aí uma amiga me contou que tinha um curso de técnica em turismo no Colégio Agrícola de Planaltina, que hoje é o IFB, Campus Planaltina.
E aí eu fiz o processo seletivo e entrei no curso de técnica e turismo. E estava bem feliz e satisfeita com o meu curso. Tava bacana. Tava bacana. Era um curso muito interessante. O Colégio Agrícola de Planaltina é um lugar incrível. É uma escola campus, na época, né, era com esse intuito mais agrícola, então tinha curso de técnico em agronomia, técnico em agronegócios, técnico em agrofloresta. Tinha vários técnicos nessa seara. E aí tinha esse de técnica e turismo. Então tinha aula de espanhol, inglês, coisa que eu não tinha tido tanto acesso durante o ensino médio. Meu inglês era péssimo, eu odiava inglês até então. E... Como toda boa adolescente revolts, eu odiava inglês. E aí, quando foi no meio do ano, eu fiz o vestibular para Ciências da Natureza na UNB, no campus de Planaltina. E aí eu passei. E aí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nesse curso? Eu sou péssima em matemática. Pra quem não me conhece, eu sou péssima em matemática. Mas eu ainda fiz 2 anos. E aí fiz 4 semestres, né? 2 anos de Ciências da Natureza. E o último ano que eu fiz isso, eu já fiz o vestibular em 2009 para História na UEG. Aí isso foi certo. Não, esse daí eu fiz sabendo o que eu estava fazendo, que é uma coisa assim, importante para uma criança, saber o que ela está fazendo. E aí eu peguei e passei no vestibular da UEG e iniciou minha aventura em 2010 na UEG Campus Formosa, e desde então foi uma vida lá. A UEG é basicamente a minha casa. Eu queria falar que era a minha segunda casa, mas eu passei mais tempo da minha vida adulta dentro da UEG do que fora dela, Do do que que na casa que dentro eu de. pago. Pagava pra guardar as coisas, né? Aqui. Exatamente, pagava para guardar as coisas e dormir. Quando não dormia, na UEG. Meu Deus. Thaisa, e aí, assim, no geral, eu queria que tu falasse pra gente um pouquinho de como foram suas experiências acadêmicas enquanto mulher preta dentro da universidade, né? Já pulando aí o ensino médio, e aí já vai abarcar um período maior, né? Que a experiência acadêmica é extensa, né? É. Então, como é que foi essa experiência como mulher preta, tanto na graduação, quanto no mestrado, quanto no doutorado, com orientação, sabe? Toda essa relação, como é que foi e como que tu foi bolando essas questões e foi lidando com elas para se manter viva, permanecer dentro da universidade. Sim, então, durante o ensino médio, eu não tinha exatamente uma consciência de raça. Eu tinha uma consciência de classe. Eu sabia que eu era pobre e eu sabia que havia uma estrutura que possibilitava que pessoas como eu estivessem em tal situação e outras pessoas nascessem com uma vida muito mais afortunada. Essa parte eu entendia. Só que eu não entendia os recortes de raça nesse período. Eu era uma adolescente e, como tal, hoje tem outros adolescentes com 1 milhão de acesso a informações e tem uma consciência de raça muito mais profunda do que eu tinha no período, mas eu não era essa pessoa. Então, meu ensino médio não tinha esse recorte. Só que quando eu entrei na graduação, eu comecei a perceber esse recorte de uma maneira muito mais particular. Na UNB, que foi o primeiro lugar que eu entrei, era muito estranho porque eu era uma das poucas pessoas, por exemplo, com cabelo crespo dentro da universidade. E a Universidade de Brasília é gigantesca. Então, você entrar dentro de uma universidade, por exemplo, no campus da C. Ribeiro, que fica no plano piloto, e você perceber que você é uma das poucas, você conta assim na mão, é aquela máxima, né? Eu tô vivendo, eu tô contando quantas pessoas pretas tem no lugar. E aí eu me sentia muito esquisita, porque a sensação que eu tinha era de não pertencimento total. O que foi uma experiência bem diferente da UEG, porque a UEG tinha um corpo discente muito mais negro e muito mais diverso do que eu tive contato na UNB nesse primeiro momento. Então, foi na UEG que eu comecei a ter essa consciência de raça, começar a entender que aquilo que me incomodava na UNB não era só o fato da galera ser rica, era o fato de eu não conseguir me encaixar dentro daquele perfil, né? Dentro daquela cor, apesar de não ser uma pessoa retinta e ainda ter níveis de passabilidade,
mas é aquele nível de passabilidade que ele é muito complexo, porque é sempre a partir do outro. Não sou eu que determino aonde você passável ou não. Quem determina isso é sempre o outro. E aí o outro determina quais são os lugares que eu vou ocupar dentro dessa trajetória. E isso é muito complicado. Então na UEG eu consegui ter essa visão, assim, realmente um recorte de raça. Não é só o fato de eu ser pobre, é o fato de eu ser pobre e preta. Então tem. Aí é pobre, preta e mulher. Aí vai só criando camadas de interpretação que possibilitam que a gente consiga entender uma estrutura muito maior do que simplesmente a minha experiência particular. E aí, quando dentro da UEG aconteceu um episódio muito interessante, quando eu estava na graduação, eu fiz parte do PIBID, que era o projeto de incentivo à docência, que foi organizado ali por volta de 2012, 2013, 2011, 2012, dentro do governo Dilma, e que foi encerrado pelo governo Temer, que é uma lástima, porque o PIBID foi uma possibilidade da gente entender a sala de aula de uma forma completamente diferente do que se faz, por exemplo, dentro das disciplinas de estágio supervisionado ou de didática, pensando dentro dos cursos de licenciatura. É uma experiência completamente diferente daquilo ali do estágio, que é o que a gente está acostumado. E dentro desse período, eu estava trabalhando numa escola particular em Formosa, substituindo um professor. E a diretora da escola me chamou a atenção falando que o meu cabelo estava distraindo os alunos. Na época, eu raramente andava com o meu cabelo solto, justamente por ter 1 milhão de complexos com o meu cabelo, que o meu cabelo sempre foi tido como um cabelo ruim, como um cabelo esquisito, e passei a infância escutando cabelo de bombril e coisas do tipo. E aí, quando essa diretora fez isso, eu fiquei sem reação. E aí eu conversei com o professor Álvaro, que era meu professor de América, e ele era o coordenador do PIBID na época. E o PIBID, a gente estava trabalhando com uma questão de raça dentro da escola, tanto que o meu primeiro trabalho publicado assim foi um texto do PIBID, que era a ideia do por que as pessoas negras, no meu caso, né, do meu estudo, era as mulheres negras, nunca são vistas como bonitas, não é colocada essa palavra. Eu via sempre como, quando iam descrever, usando a palavra exótica. E aí, é uma beleza exótica. Não, é uma beleza exótica, você pode ter certeza que é uma pessoa de cor. Ou vai ser negra, ou vai ser indiana, ou vai ser... Ela não vai ser tida como uma beleza branca. Uma beleza branca nunca vai ser uma beleza exótica. Ela é uma beleza e pronto. E aí, conversando com o Álvaro sobre isso que tinha acontecido na escola, porque eu fiquei sem chão, fiquei sem reação. Não, e ele virou-se pra mim e falou: por que você não chamou a polícia? Eu, tá, mas tudo bem, Álvaro, ela foi grossa, mas não precisava de polícia. E não precisava, sim, porque isso foi injúria racial. O que você acabou de passar dentro dessa escola foi racismo. E aí, sabe quando sua cabeça faz assim, abriu meu campo de visão e falei, caramba, é mesmo. E aí eu comecei a reparar nessas mini agressões. O meu cabelo incomoda, o meu corpo incomoda, então é sempre um estranhamento e uma ideia de não pertencimento. E isso foi ficando cada vez mais claro de acordo com que eu ia progredindo dentro da carreira acadêmica. Na UEG, isso era sempre a exceção. Minha experiência na UEG foi um lugar de fortalecimento da minha identidade enquanto mulher negra. Eu tive espaço para me reconhecer e tive espaço para dialogar isso com outras pessoas que também estavam se descobrindo, também estavam se entendendo. E isso possibilitou uma construção mesmo, de eu conseguir falar sobre isso sem chorar, por exemplo, coisa que não era possível há alguns anos atrás. Então, dentro da UEG isso não aconteceu, mas dentro da UNB, dentro do mestrado, diversas vezes, diversos embates, até mesmo com o orientador, justamente por não reconhecer esse recorte racial e de ver uma situação de privilégios que é completamente injusta, para se dizer o mínimo. Teve uma situação em específico que foi uma vez que eu fiquei muito brava dentro de sala de aula. E eu, como aluna, eu sou geralmente uma pessoa muito calma. Eu sou uma pessoa muito calma na minha vida e eu raramente resolvo trocar farpas com professores. Só que esse dia eu fiquei muito, muito possuída de ódio. Porque o professor passou 5 textos para uma aula do mestrado, sendo que 2 deles eram em inglês, um era em espanhol e 2 em francês, para uma única aula.
E aí eu li os textos em espanhol e li os textos em inglês. Francês não é o meu forte. E ele deu um show quando a gente entrou em sala, porque aí ele perguntou: quem lê os textos em inglês? 90% da turma levantou a mão. Quem lê os textos em espanhol? Todo mundo levantou a mão. Quem lê os textos em francês? Só umas 4 pessoas de uma sala de 15 levantaram a mão. Eu não sei para que tem processo seletivo com língua se eu passo um texto em francês e vocês não leem um texto desses. E aí eu perdi minhas estribeiras, fui pra cima dele. Você sabe de onde é que eu vim? Mano, você tem noção do que eu fiz para aprender inglês? Que eu sei inglês sem ter tido uma aula de cursinho, só ali na garra. E aí eu fiquei muito... Tive um colega que teve que me ajudar a me retirar de sala. Porque foi uma situação assim que eu falei, gente, um professor desse, ele não tem a menor noção de quem ele está lidando, né? Então, durante todos esses anos que ele passou dentro de um programa de pós-graduação, ele não teve contato com a vida real. Que a vida real as pessoas trabalham, na vida real as pessoas têm conta para pagar, têm família para cuidar, e raramente as pessoas têm condições de ter um curso de línguas, ainda mais de 3 línguas diferentes, que não é a sua língua materna. Em que planeta essa pessoa vive? A gente dá a sorte quando eu encontro um aluno que saiba uma língua estrangeira, porque é um privilégio assustador. E as pessoas não se dão conta disso dentro da universidade. Vira uma bolha. Ah, mas você não sabe inglês? Não, mano, você sabe de onde é que eu vim? Eu moro em Planaltina. Então, assim, foi ficando cada vez mais complicado esses recortes. No doutorado também tive problema com orientação. Meu primeiro orientador, divergências teóricas, para se dizer o mínimo. E aí, Isso que eu ia te perguntar, assim, desculpa te cortar, pode Thaís. falar. A gente vai... Eu vou escutando aqui, e aí, assim, igual tu falou primeiramente da experiência do PIBID, e é isso que tu falou, né? Uma experiência muito diferente de sala de aula, né? Porque ali você vai poder realmente colocar uma metodologia ativa, pensar outras questões que correntemente não são. E outra, é tu colocar a universidade diretamente em diálogo, né? O que a gente está pensando na universidade e colocar diretamente em diálogo com aquelas turmas que às vezes tem professores que estão bem mais antigos, né? Ali dentro da rede de educação, enfim. Exato, que dentro do ambiente educacional a gente sempre fala em formação continuada. Só que um professor do estado, geralmente, ele trabalha entre 40 a 60 horas semanais em sala de aula. Ninguém contabiliza o tempo que a gente passa planejando prova, corrigindo prova, lançando coisas no sistema, conteúdo programático, frequência, lidando com a burocracia, corrigindo exercícios. Geralmente um professor de história, para ele fechar a carga, ele vai ter ali por volta de 12 turmas, cada turma com 40 alunos. Então são 40 atividades para corrigir de cada turma. Eu nem sei fazer essa conta, eu sou ruim em matemática. Eu sei que é muito aluno. Então, que horas esse professor vai fazer uma formação continuada? Quem vai custear essa formação continuada? Então, é uma situação muito complicada. E o PIBID possibilitava que os professores que estão lá nessa labuta, 60 horas semanais, sem condição de respirar, a pessoa não sabe nem qual foi a última vez que ela comeu direito, que ela teve uma noite de sono inteira, Verdade. ter contato com coisas que está sendo pensado dentro da graduação. Que ali dentro da graduação é uma efervescência, que são várias mentes jovens, cheias de energia, cheias de E o boa tempo todo vendo o que vontade. já tá ali, né? Todo mundo assim, não. E é uma coisa que eu sempre fazia quando eu estava lecionando as disciplinas de didática e ensino de história. Que é a ideia de que, assim, que o ensino de história é um problema que é ultrapassado, eu já sei, vocês já sabem, todo mundo aqui já sabe. Agora, o que a gente vai fazer para mudar isso? Quais vão ser as... Porque o problema, eu já entendi o problema, eu quero saber Eis a qual vai ser a questão. solução. Então, possibilitava com que a universidade tivesse uma presença maior. Porque, por exemplo, eu quando estava no ensino médio, eu fiz o PAS, eu não tinha a menor ideia do que exatamente eu estava fazendo. E aí, quando eu era do PIBID, eu vi isso acontecendo nas outras gerações, né, que vieram depois de bolsistas, sempre tinha um momento de explicar para os alunos, bora ver o que é o SAS, bora descobrir o que é o Enem, quais são os pontos avaliados, explicar para a pessoa que está ali no ensino médio, no ensino público, de que ela tem condição sim de entrar na universidade, que se ela quiser, aquele espaço também é dela, e como a maior parte das coisas tem uma série de burocracias a serem cumpridas, é mostrar para esse estudante do ensino médio, olha aqui, ó, o caminho das pedras é esse, você vai precisar tirar tanto
a redação é desse jeito. O SAS acontece uma vez por ano, durante os 3 anos do ensino médio. Tem o PAS também, que é da UNB. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Então, assim, trazia um tipo de conhecimento que muitas vezes o professor que está em sala de aula todo dia, com conteúdo extensíssimo para cumprir, ele não vai dar conta. É muito problemático cobrar isso do professor que está em sala de aula todo dia. Se ele tem a chance de dar esse momento e explicar isso para os alunos, ótimo. Agora, essa ser mais uma obrigação dele, aí é que eu acho problemático. Aí eu acho que deveria ser uma política educacional, ou dentro das escolas, ou uma diretriz dentro da Secretaria de Educação, que pensasse em como explicar para esse aluno o que é que ele está fazendo. Porque só falam para ele, você tem que entrar na universidade. Ele, Uniquem? Aonde? O que é isso? Isso não é pra mim, não. Eu vou trabalhar bem ali no Mercado São João, você tá doido? Exatamente. Então, Exatamente. é realmente entender essa realidade. Sim. E aí tu tava falando das experiências aí no mestrado, né? E aí eu ia perguntar exatamente isso, se eram experiências mais cotidianas e diretas, né, dessa vivência, ou se tinha também essas divergências teóricas sabe assim, e também aquela questão, né, de que o orientador ele não vai só divergir de você porque ele tem uma divergência teórica e ele realmente acha que você tá no nível de debater com ele ou algo. Não, ele tá debatendo com você porque acha que. Porque ele realmente fala, pô, você não tá nesse espaço de fala, você não pode, não. Tu veio de onde pra falar assim comigo? Tu pode, acho que pode discutir comigo sobre esse assunto, né? Assim, Exato. eu já senti muito isso porque às vezes você percebe que o orientador ele também te olha com um olhar meio que snob mesmo, de onde você veio, que aí entra nessa questão do inglês e tu dizer assim, poxa, velho, isso não tá. De que mundo você vive? Isso não E aí, faz de vez em parte. quando, eu olho assim para essa questão, né? Porque eu entrei lá no mestrado e assim, eu não sei inglês, pô. Eu entrei com o idioma no espanhol, né? Que aí no mestrado pede só um idioma, né? E aí o espanhol a gente se vira, a gente lê, enfim, né? Agora o inglês, pô, velho, olha, a vida toda para pagar um curso de inglês é loucura. Que Formosa, sei lá, o curso de inglês hoje deve estar uns R$ 350 por mês. No A minha mínimo. bolsa do mestrado é 1.500 e um aluguel aqui tá R$ 800. Não faz sentido, sabe? Tá muito descolado de tudo, cara. Tá muito descolado. E aí tu entra Muito. lá, tem uma galera mesmo, assim, tem uns gatos pingados que fala até alemão, sabe? Tipo, aqueles cara branco, rico. Como é que tu vê que realmente a vida dele parece que foi fazer essas paradas? Exato. E aí, assim, dentro disso tudo que eu falei, né, pra resumir e tu falar, essas experiências, haviam então essas experiências diretas e teóricas com né, cotidiana, mais clara de retaliação, e a questão teórica, ela estava relacionada realmente só a uma divergência teórica ou também tinha alguma questão do orientador em olhar para quem você é, né? Para ser uma mulher preta, sabe? Então, a gente não vai discutir isso porque esse tema aqui não é pertinente, mas é porque ele realmente consegue dizer que não é pertinente ou tem algo por trás, sabe? Aí eu queria que você me dissesse um pouco sobre isso e como foi essa experiência. Porque eu tenho um caso bom de não me dar bem com o orientador. Bem-vindo ao clube. Assim, agora, a minha orientação de graduação foi com a professora Michele dos Santos e foi maravilhosa. Foi aí o meu erro. Foi uma experiência de TCC tão maravilhosa que eu falei, não, gente, mestrado e doutorado Tá vai ser tudo lindo, certo. vai dar tudo certo. Aí deu tudo errado, mas deu tudo certo também. E aí, esse lugar da divergência teórica, primeiro, uma das coisas que eu escutei assim que eu entrei na graduação, um dos primeiros trabalhos que eu fiz de fôlego, que é quando você escreve por si só. E aí um professor virou para mim e falou assim, quem que você acha que tu é para escrever um negócio desse, sendo que tu não é ninguém? Basicamente isso, eu tenho que citar, de onde que você tirou isso? E aí até o citar e do onde você tirou isso, eu entendo, faz parte da metodologia da escrita da história. Ok. Agora vim perguntar quem eu acho que eu sou, eu fiquei muito irritada com isso. Já me disseram isso, Thaís. Já me disseram. Você não tem maturidade intelectual suficiente para discutir esse tema. E eu disse, mas eu não estou discutindo ele, foi tal autor que falou.
pois pega esse autor e não usa mais. Beleza, cara. Não, ó. Sim, e aí Loucura. vai existindo isso, que é uma das coisas que me deixa muito irritada, é a forma como vários desses professores de universidade acabam perpetuando os sistemas de hierarquização, humilhação e sofrimento que eles mesmos passaram, como se fosse um ritual de iniciação dentro da vida acadêmica. Não, que se você não está sofrendo, se você não está tendo uma crise de pânico a cada 2 minutos, você não está fazendo o seu trabalho direito. E isso não é um ambiente saudável, nem para o orientador, nem para a gente. E aí é uma das coisas que foi uma. Aí veio a maturidade de conseguir responder, porque eu sempre fui daquelas pessoas que passam assim, a discussão acontece, aí 2 dias depois no banho eu tô lá, meu Deus, eu podia ter falado isso. Purinho. Só que aí eu consegui começar a responder as pessoas. A maturidade veio. E Eu tô aí esperando essa daí, hein? foi que aí no mestrado aconteceu isso, e aí acabou que o meu projeto não foi executado, eu fiz um outro trabalho que foi muito interessante, eu aprendi muito, mas que não E era a minha aconteceu comigo. proposta inicial, justamente por conta dessa questão da orientação, e eu cresci na periferia. Então, para mim, a máxima do dedo duro morre cedo. E é, manda quem pode, obedece quem tem juízo, sempre foi a minha. Tipo, o professor tá mandando, ok, eu não vou me desgastar com isso e vou fazer o que ele tá falando, ele deve saber melhor. Então Mesmo fazia, que não esteja dando certo, mesmo que vamos não ali, esteja né? dando certo, mas aí a gente vai, né? Quando chegou no doutorado, simplesmente não deu mais, porque queriam de novo mudar o meu projeto, e acabou sendo mudado por outras circunstâncias, mas enfim. E aí o meu antigo orientador queria que eu trabalhasse com teóricos da filosofia que simplesmente não eram interessantes para a minha perspectiva de trabalho. Eu trabalho com literatura, o cara queria que eu lesse Kant. Kant nunca leu uma obra literária na vida. Então, o que que o Kant estaria fazendo no meu trabalho? Para mim não, e ele não conseguia me explicar isso. Que foi na hora que eu falei, Que isso é tá, outra questão, né? O cara exato. deslocar, tipo, toda a pesquisa ali de algo. Porque tem muito isso, né? Se tu pensar, foi em literatura, mas eu creio que. Eu quero entrar nesse tema depois. Mas. Tá em literatura, mas você veio da história e tá a vida toda na história, né? Então vai estar permeado por isso. Então, assim, tu pensar na subjetividade mesmo de quem tá pesquisando, cara. Eu também vou pensar a história da forma como é baseado no que tem, no que eu li, no que né, tem de pesquisa, mas também naquilo que mais conflui para o que eu vivi e penso que é a história. Né? Então, Exato. como é que o cara vai simplesmente enfiar alguém que não faz sentido, Não, e cara? ele Que queria que eu loucura. mudasse tudo, queria que eu mudasse as obras, queria que eu mudasse o tema, o projeto era um e ele queria que eu fizesse outro, totalmente diferente, com autores que eu nunca tinha visto. E aí eu perguntei, você leu os livros que estavam no meu projeto? Aí ele, não. Aí eu peguei, virei e falei, então você lê os livros que estão no meu projeto e eu leio os que você está me pedindo. E aí a gente vai sentar e vai trocar, pode ser? Eita, meu Deus, e aí? E aí ele não. Eu li os dele e ele não leu os meus. E aí eu apelei. Obviamente, né? Ele não leu os seus, desgramado, né? Não adianta, cara, meu Não Deus do céu. adianta. E aí eu cheguei a conversar com ele, com esse primeiro orientador do doutorado. Quando chegou no final do primeiro semestre de orientação, eu falei com ele: olha, eu acho que a gente não tem condição de trabalhar juntos. Não tem uma convergência teórica. A gente não concorda nem sobre quais são os objetos de pesquisa. Então eu acho que seria melhor eu ir trabalhar com outro professor. E ele falou: não, você não vou te liberar. E aí eu fiquei de novo naquela, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que, que eu vou fazer? Se é ele que é o professor e eu tô só meres aluna numa Aí situação. sempre vai seguindo esse ciclo. Exato. E é um ciclo de que reconhece que aquela figura tem poder e que a gente não pode fazer nada enquanto aluno. Você fica ali com as mãos amarradas. E foi basicamente isso que aconteceu. Porque aí, quando chegou no segundo semestre, ele foi embora para Paris e deixou uma orientanda dele dando aula, uma outra orientanda dele. E aí, ele simplesmente deixou para ela a mesma disciplina que ele tinha deixado no semestre anterior, no meu primeiro semestre de doutorado. E aí eu queria fazer uma outra disciplina. Eu falei para ele, professor, eu vou fazer a disciplina tal. Ele, não, você não vai fazer essa disciplina, você vai fazer a disciplina da minha orientanda. Eu, mas Que isso? professor, eu já fiz essa disciplina.
Aí ele, Já tá no crédito, irmão. Não tem que. o que que ele Qual fez? sentido? Ele mudou o nome da disciplina, mudou o código do crédito com a mesma ementa, texto por texto, E aula aprovar por a aula. disciplina ainda. Lógico que aprovaram. E Meu aí Deus. eu fui lá fazer essas disciplinas. Aí no primeiro semestre eu estava caladinha, porque eu estava conhecendo, era meu primeiro semestre, era um departamento que eu não conhecia, que era na literatura e tal. Fiquei quietinha no primeiro semestre. No segundo semestre, eu já tinha lido os mesmos textos no semestre anterior. Aí eu já fui pra sala assim, né? Bora discutir. Você não quer discutir? Bora discutir. É agora, vem. E aí aconteceu um pequeno episódio que essa orientanda dele foi dar uma aula de Kant. Não sei como, cargas d'água, o Foucault foi parar no meio da discussão. E aí tinha eu e um outro orientador orientando de doutorado desse mesmo professor, que esse menino veio da filosofia. E aí, na hora que a menina falou um negócio sobre o Foucault, eu falei, não, 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 Foucault não disse isso, não. Aí ela disse assim, eu falei, então você me mostra aí a página que isso está escrito, porque não Por tem. favor, me apresente. E aí a pessoa levou pro lado pessoal, como se eu estivesse atacando ela por ela ser ela. Porque se fosse o professor, eu não teria feito isso. E aí Ai, meu virou uma Deus. confusão no departamento, aí eu saí como a barraqueira da história, que entrou no programa para fazer caos. E ele acabou me dando um pé na bunda, assim, em 2 dias depois dessa confusão, sendo que eu já tinha O que pedido para talvez não sair. tenha sido ruim, né? Não, foi maravilhoso. Eu falei, fiquei com raiva na hora. Eu falei, caramba, eu já tinha Sem pedido para dúvida. sair, ele não deixou. Agora que tá no meio Ele do ainda fez de uma semestre. forma como se ele é que tivesse no controle, Não, e né? ele foi Isso a é. vítima da aluna que atacou o programa dele. Meu Deus. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Que eu não conhecia nenhum professor no departamento. O único que eu conhecia era amigo dele. E não ia aceitar me É, orientar, não ia dar certo. não ia dar certo. Aí fui passar pelo processo de conversar com o coordenador do programa, ir atrás de professor, bater em porta, explicar a minha situação. Foi horrível. Mas, enfim, encontrei o professor Cláudio Roberto, que foi um anjo na minha vida, e aí eu comecei a estudar, de fato, essa perspectiva de raça dentro da academia. Eu tinha feito esse trabalho lá no PIBID, segui por outros veredas dentro da graduação e do mestrado, e aí, quando foi na especialização em literatura e mídias contemporâneas e no doutorado, eu trabalhei com a questão de raça de forma mais centrada, é o ponto central da discussão da minha tese e da discussão do artigo da especialização. Então, foi uma outra possibilidade, que aí eu encontrei com ele o grupo Mayombe, que é um grupo interdisciplinar que pesquisa as questões de literatura afrodiaspórica e afrocentrada, pensa a questão da decolonialidade, pós-colonialidade. Então, tem uma outra perspectiva teórica e eu tive espaço para conseguir ler aquilo que eu queria ler e estudar aquilo que eu queria estudar num processo de troca muito mais equilibrado do que foi nas minhas experiências do primeiro orientador de doutorado e com o orientador de mestrado, que foram desastrosas. Mas Nossa, se eu sobrevivemos. tivesse experiência. No mestrado aconteceu isso comigo. Eu tô agora caminhando para os 24 meses, né? Com um ano e meio aconteceu isso comigo, eu tive que mudar de orientador. E aí foi aquela loucura, né? Tá sendo aquela loucura para terminar. É o caos. Mas eu acho isso muito interessante a gente discutir essas questões, porque, primeiramente, que pode fazer com que muita gente já consiga aprender um pouco sobre isso, né? Chegar ali no início e tiver esse tipo de problema, Corre. já procure. Exato, corre, né? Já corre. Corre. E a gente não se sinta refém. É essa dica que eu posso dar. A maior Foi parte o que das aconteceu. vezes as pessoas estão numa situação ali de vulnerabilidade e acaba se submetendo a uma série de situações que são, no mínimo, humilhantes para ser assim, objetiva. Então, Aconteceu muito. Eu fiquei. A minha orientadora chegou a ficar meio que com aquele climão de que eu era o relapso mesmo, não queria fazer. Nossa, é horrível, horrível. e aí são dois Entrei para pesos, né? pesquisar sobre Formosa, República, essas loucuras, que já era algo que meio que eu não queria, mas assim, foi o que surgiu no momento, né? Saindo da graduação igual um louco, querendo entrar, e enfim.
E aí me mandaram pesquisar uns rolês lá na cidade de Goiás, décimas urbanas, um rolê assim que eu falei, meu Deus, tendo a disciplina de história de Goiás que a gente tem na UEG. Com uma pessoa adorável. Aí eu falei, gente, ó, vamos. Enfim, eu sei que eu fui me arrastando aí por 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses nessa loucura até eu conseguir fazer alguma coisa que desse pra fazer, né? Que Que tivesse seja mais, viável. mais As pessoas e que esquecem tava que o mais mestrado só são 2 anos e que 2 anos passam voando. O exatamente. mestrado é um susto. Quando você consegue E, entender onde é que você tá, já tá na hora de você sair. e é meio que aquela preparação, né, pra tu ir pro doutorado mesmo, né? Tu pegar aquelas bases loucas, cara. E assim, eu falei, meu Deus, agora que eu tô conseguindo pesquisar algo que realmente me dá mais fôlego, me dá ânimo. Eu cheguei a um ponto que eu não conseguia, de fato, sentar e pensar no. Enfim, né? Aquela loucura. E aí, Não, Thaisa? caos. Eu pensei aqui, a gente está discutindo um pouco sobre essas experiências e a gente entrou na questão teórica, dessa divergência teórica, né, com o orientador e tudo. Mas aí eu vou continuar um pouquinho ainda nas experiências. Como é que foi para você ser docente como contrato na UEG? Porque aí eu coloco como contrato por conta de todo o. Há uma A gente separação. sabe exatamente, né, dos docentes, né, que são concursados e toda a situação dos contratos temporários, o que aconteceu, todo aquele rolê. E aí, eu quero saber assim, enquanto professora, docente na UEG e como contrato temporário, né? Que são duas coisas que se unem, mas uma está relacionada àquele a um contexto mais amplo, né? Estadual, de toda a precarização, e um contexto mais fechado que seria dentro da própria UEG. Como foi isso para você? Quais tipos de experiência você teve? E de novo, né? Que não tem como a gente se desprender de nós mesmos como uma mulher preta dentro dessa experiência lá dentro. O que aconteceu? Como foi para você? Porque tu foi minha professora, né? De várias disciplinas e foi sensacional. Mas Ah, conte um generoso. pouquinho pra gente. Não, que é isso, sem Obrigada. modéstia. Não, mas realmente foi generoso, porque entrar na UEG, eu entrei como uma estudante, fiz meus 4 anos de graduação bonitinho, no prazo, terminei em 2013, e aí eu fiz o processo seletivo para técnico administrativo, no final de 2013, quando eu estava terminando a graduação. E aí eu passei, entrei na UEG, a minha primeira entrada na UEG como trabalhadora, foi como técnico administrativo, então eu trabalhei na secretaria, e aí eu pude conhecer um pouco mais sobre esse processo administrativo mesmo, burocrático dentro da universidade, o que foi sensacional. E já teve essa primeira situação desse recorte de raça, porque aí também era uma ex-aluna que era funcionária, então conhecia todo mundo, estava ali sempre, continuei com a minha rotina dentro da UEG, só que aí vinha sempre com. Tinha professores mais antigos, né? E aí, professores que vão ser chefes de cadeira, professor que vai ser de outras unidades, e diretores, coordenadores e assim por diante. E aí, eles sempre me tratavam como menina. A menina. A menina. A menina ali da secretaria, a menina ali da direção. E esse a menina foi me irritando muito. Tanto pela infantilização, pela diminuição que é típico, recorrente, né, na vivência de uma mulher negra, que quando ela não é estereotipada, sexualizada, ela é infantilizada, colocada na situação de que precisa de alguém como um cuidador por não conseguir tomar decisões próprias ou de ser ingênua. Toda essa relação com essa ideia de menina que é muito problemática, né? As pessoas não querem lidar com uma mulher, elas querem lidar com uma menina. E isso é bem problemático. E eu via que isso tinha muito a ver também com o recorte racial, porque não faziam isso com as minhas colegas brancas. Elas eram chamadas pelos nomes dela. Fulana, ciclana, não vou citar aqui para não prejudicar ninguém, mas tinha os nomes das pessoas. Comigo era menina. Aí eu fiquei muito irritada. Teve uma certa vez que eu fui bem grossa, para falar a verdade, com uma diretora, que aí ela falou, ficou me chamando a menina, 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 e eu não virei. Aí ela, você não tá me ouvindo? Eu falei, uai, meu nome não é menina, no dia que você falar meu nome eu te respondo. E aí ela virou pro diretor na época e falou, nossa, mas essa sua menina é difícil. Eu fiquei assim,
mano, ok. E aí, logo Que depois, isso? eu nem cheguei a completar um ano como técnica administrativa e teve a oportunidade de entrar como professora substituta. E aí foi uma outra realidade. Porque é uma coisa que, como eu falei no início, hoje é minha casa. Eu tenho uma relação de afeto com aquele lugar que é muito particular, fez parte da minha vida, eu não. E foi uma parte importante, não foi assim qualquer parte, foi uma parte importante. Eu passei muito tempo ali, eu construí amizades, relacionamentos, me tornei professora. Então foi uma experiência que eu guardo com muito carinho. Mas que teve todas essas outras adversidades, que aí, um ano depois de eu ter me formado, eu entrei como professora, tinha colegas de graduação que eram meus alunos a partir de então. Teve a situação de que logo que eu entrei, eu era... Só tinha eu e mais uma outra professora como mulheres dentro do departamento. Ela muito mais idosa e eu muito nova. Então era sempre um conflito, ela sem reconhecer esses recortes raciais. E aí eu sempre ficava com umas disciplinas que ajudavam, né, a gente a promover esse debate, que eu acho maravilhoso. Então, sociologia da educação, eu aproveitava para trabalhar isso, didática, direitos humanos e cidadania. Então, eram lugares que eu utilizava desse espaço para poder trabalhar essas questões e que muitas vezes não agradavam os meus colegas, porque ela, como dizer, eu acabava colocando o fogo num parquinho. Eu incendiava os alunos iam fervendo para as outras disciplinas e os professores brancos que lidem com eles. O Alguns correto. dos meus colegas ficavam bem chateados com as minhas aulas, porque falavam que eu era desestabilizava. E aí eu acho que o meu lugar O como status quo, educadora né? é Difícil, né? esse. Quando está... Nossa, Deus. Olha o que Exato. você tá fazendo. Nossa, Meu tava Deus. tudo calmo. Por que você fez isso? Vai mexer no Calma pra você, né, vespeiro. meu amigo? Exatamente. É muito confortável para quem teve um lugar de privilégio a vida toda. Agora, para quem não participou disso, para quem não compartilhou essa experiência, aí já é outros 500. E para mim era isso. Para mim, ser educador é desestabilizar, é promover uma energia, algum tipo de conflito. Nada permanece o mesmo. Aliás, nada muda se permanecer o mesmo, né? Se você não tiver um conflito, se você não encarar ele. Então, ali eu tive a oportunidade de trabalhar projetos como Cinema Negro, em debate, em que eu vi alunos que nunca tinham se pensado racialmente começar a ter algum tipo de consciência de raça. Porque quando a pessoa é pobre, ela rapidamente entende que ela é pobre. Mas no Brasil, dada a nossa situação com o colorismo, a não ser que você seja uma pessoa retinta, raramente isso vem instantaneamente. Então você realmente precisa ter uma reflexão. E aí você perceber que aquela piadinha que fala que você tem cara de empregada não é uma piadinha, é um racismo diário que você está passando ali. Por que que eu tenho a cara de empregada e a menina loirinha não tem? Então, quais são as relações que você está associando com a figura, com o corpo daquela pessoa, a que tipos de estereótipos? Então, isso são discussões que a universidade dá a possibilidade para a gente fazer, e eu acredito que em qualquer espaço educacional, mas dentro da universidade é muito interessante ver jovens que nunca tinham parado para pensar naquilo, passou um ensino médio preocupado com outras coisas, o que está certíssimo, são adolescentes, tem que estar preocupado em se divertir mesmo, porque depois é só ladeira abaixo, mas enfim. Mas é ver que dentro da universidade dele reconhecer a sua história, de reconhecer que ele faz parte desse mundo e que ele, como parte desse mundo, tem a possibilidade de ação, que ele não é só passível diante de tudo, ele tem um poder de sujeito, né, de ação dentro daquela situação. E isso é muito interessante, porque a construção do conhecimento, para mim, é isso, é você estar ali junto, dialogando, debatendo, trocando ideia para poder fazer com que as coisas aconteçam, porque senão ficar cada um na sua cadeirinha, enfileiradinho, sem discutir, que é o sonho da galera que não entende de escola, é uma sala de aula tranquila, calma, em silêncio. Esse é o Por favor, em objetivo. silêncio, né? Exato. Enquanto, para mim, quando eu vejo uma sala quieta, eu entro em parafuso, alguma coisa está muito errada, eu não estou conseguindo alcançar essas crianças. E Elas é difícil, né, dar aula pra uma sala que tá calada. quieta, Você se apática. sente sozinho, fica Muito. pesado. Nossa. É muito triste. Então, uma sala que está ali barulhenta,
pessoal gritando, batendo na mesa. É uma sala que as pessoas estão pensando, que elas estão Aquele conversando. é isso que eu quero, hein? É isso que eu quero caos dentro de sala de aula. É isso aí. Thaís, é muito interessante. E agora eu queria que eu tava vendo, procurei sua tese, mas eu não consegui encontrar, porque eu acho que ainda não tá Não, no repositório. ainda não, tá vindo. É, Minha eu revisora tava lá, queimou a mão, tu acredita? meu Deus. Aí eu procurei e tal, aí eu consegui, né, o título da tese a partir do seu Lattes, né? Uhum. E aí eu achei muito interessante esse título e fiquei muito curioso. É, o filho mais desprezado da casa lhe encara de frente. O que significa ser negro na obra e na vida de James Baldwin? Não falo inglês, então a pronúncia pode estar Ficou perfeita. totalmente Arrasou. equivocada, tá? É isso mesmo. Aí eu queria que você falasse um pouquinho desse resuminho dessa tese, porque é muito interessante, né? Isso aqui é. Cara, que título! Eu achei incrível, né? Ele te instiga a ler mesmo, a procurar o que tu tá querendo falar ali. Ai, Então, obrigada. Deu muito tanto bacana. trabalho pensar nesse título. Eu imagino. A minha qualificação já falaram, ó, vai pensar no título, hein? É, pensar no título. Que assim, a gente vai fazendo trabalho e aí título é geralmente a última coisa que a gente vai pensar, né? O trabalho tem que estar Exatamente. pronto para. É tipo, a criança tem Você que pensar nascer no para ser título. nomeada, não dá para nomear a criança na barriga. Exatamente. E eu acho que o seu título ficou muito bom, é Ai, bacana obrigada. demais. E aí, baseado nisso aí, dá um resuminho pra gente do que fala a sua tese, né? Então, fala sobre o James Baldwin. James Baldwin é um escritor estadunidense negro, nasceu na década de 1920 no Harlem, em Nova York. O Harlem é um bairro notoriamente conhecido por ser um bairro negro dentro de Nova York. E então ele teve uma infância extremamente pobre, humilde, foi um menino, o mais velho de 6 irmãos, e sempre numa situação muito desafiadora, que ele cresceu ainda vivendo sobre as leis da Jim Crow, que é as leis de segregação racial dentro dos Estados Unidos, que foram colocadas em vigor após a edição da 13ª emenda em 1865. Então, quando ele cresceu em Nova York, apesar das pessoas terem essa ideia, né, de que o norte era mais progressista do que o sul, o que ele vai mostrar pra gente é que o racismo agia de uma forma diferente no norte do que agia no sul. Mas o racismo continua sendo racismo em todo o território dos Estados Unidos. E aí ele, com 23 anos, ele trabalhava como garçom e crítico literário. E aí tem uma frase dele que é maravilhosa nesse sentido de se reconhecer negro, que ele coloca assim, que chamaram ele para ser crítico literário de obras de autores negros simplesmente pelo tom da sua pele. Ele não tinha formação nenhuma naquilo. Então, os primeiros, ele foi uma criança que leu muito, ganhou prêmio de redação na escola, mas ele não era um crítico literário. E aí ele falava isso, de que como o desconhecimento das pessoas sobre questão de raça fazia dele um especialista simplesmente por ter nascido preto. E isso para ele era muito problemático, porque dentro desse período as obras desses autores negros eram fazendo denúncias desse sistema. Então, para uma pessoa negra ler sobre situações de racismo é basicamente reviver violências diárias, né? São várias formas de gatilho. Exploração de memória, né? Exato. E aí ele entra num pequeno surto e se muda para Paris com US$ 20 no bolso, sem saber uma palavra de francês, falando que nada de pior poderia acontecer com ele em qualquer lugar do mundo do que já tinha acontecido nos Estados Unidos. Então ele vai embora com uma mão na frente e outra atrás, ele chega, passa fome em Paris, chega a dormir na rua, vive de auxílio de outros conhecidos, até ele conseguir se estabilizar, que aí ele consegue uma bolsa de estudos, e essa bolsa é para ele fazer a publicação de um livro, e aí ele consegue publicar o primeiro romance, que é o romance que eu estudo na tese, que é o Go Tell It to the Mountain, que não tem tradução ainda para o português, infelizmente, mas que seria algo como Vá Dizer a Montanha, numa tradução literal. E que faz parte de toda uma metáfora religiosa, porque
porque ele foi também uma criança filha de pastor, então ele cresceu num meio religioso pentecostal muito forte. Quase que não sai a palavra. Enfim. E Essa é aí difícil. ele vai viver isso, e quando chega na década de 60, ele volta para os Estados Unidos justamente por conta dos movimentos de direitos civis, liderados por figuras como Martin Luther King, Malcolm X, Medgar Evers, Nina Simone, Angela Davis. Então você vai ter uma série de figuras importantes, e aí ele fala também num outro escrito dele, né, que todo mundo estava cumprindo o seu dever, e estava na hora dele voltar para casa e cumprir o seu dever também. Então ele volta para os Estados Unidos e começa a participar disso. E aí ele fala, eu não tenho uma frente de batalha, por exemplo. O Martin Luther King era um ativista da não violência, líder religioso. O Malcolm X também era um líder religioso islâmico, mas aí ele já era completamente a favor, aliás, ele era contra a não violência. Não que ele seja a favor da violência, mas ele era contra a não violência. A não violência. Exato, para ele tinha que responder A altura à ali. altura. E aí o Medgar Evers era um jurista, então entendia dos processos jurídicos que possibilitavam aquela situação de segregação racial. A Nina Simone era uma artista internacional. Então, assim, vários deles tinham as frentes de batalha. E o Baldwin não se encaixava em nenhuma delas. Então, ele fala que se tornou a testemunha de todos aqueles eventos. E aí ele vai relatar isso num outro documento que se chama Notes to Remember This House, como se fosse notas para se lembrar dessa casa, que é onde ele vai falar que é um discurso que eu vi muito lá nos Estados Unidos, que era o discurso de que assim, por que vocês pretos não voltam da onde vocês vieram? E não era isso assim, num sentido muito educado, e às vezes até perguntado pelos próprios africanos. Eu conheci pessoas de Botsuana, de Camarões, do Congo, e que perguntavam pra gente, por que vocês não voltam pra África? Pra que vocês ficam aqui passando humilhação? Volta, vocês são nossos parentes, volta pra lá. A gente vai receber vocês bem. E aí eu ficava assim, meu Deus, voltar pra onde? Eu não sei, queimaram os documentos, mano. Eu não consigo rastrear a minha família, minha ancestralidade dessa forma. E aí ele falou, não, você não precisa saber de nada, não. Lá no meu país nem pede passaporte. É só tu chegar lá, eu chegar lá Só chegar. como? Era tipo, aí, Tamo dorme junto, aí, tem irmão. Beijo. shorts. Nesse nível, eu fiquei assim, meu Deus, como assim? E aí eu fui vendo, justamente por essas situações, que eu fui percebendo que isso era uma coisa muito recorrente. Que logo após a abolição da escravidão nos Estados Unidos, eles começaram com essa ideia de manda os pretos de volta para a África, eles já cumpriram o papel deles aqui. Uma coisa muito similar que aconteceu também aqui no Brasil durante o período de abolição da escravidão, né? Que depois que os sujeitos escravizados foram libertados, eles não foram reinseridos na sociedade, nem nos Estados Unidos, nem aqui. E logo depois criaram leis contra a vagabundagem e coisas do tipo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, que começaram a fazer um aprisionamento sistemático de corpos negros, que eram os corpos que estavam vagando, andando sem destino, justamente porque não tinha para onde ir, porque ninguém pensou em o que fazer com essas criaturas depois da abolição. E nem Então, queriam pensar, né? nem queriam pensar. Então, o Baldwin vai fazer, num texto dele, e foi um discurso também que ele fez em Stanford, que ele vai falar que eu sou filho dessa casa. Eu construí esse país. Os meus avós, os meus tataravós, os meus ancestrais foram forçadamente trazidos para cá, mas eu nasci aqui. A minha certidão de nascimento fala sujeito, eles chamam de americano, né? Mas eu vou chamar eles de estadunidenses. Eu Então, acho sujeitos adequado. estadunidenses tá na minha certidão de nascimento. Então, eu sou o filho mais desprezado dessa casa, porque eu construí esse país, na verdade, muito mais do que vocês construíram. E eu sou a pessoa que menos tem poder de fala. Eu sou a pessoa que tem a menor voz, eu sou a pessoa mais discriminada, eu recebo o menor salário. Eu não sou benquista dentro do meu próprio país. O meu país me rejeita o tempo todo. Então é daí que eu tirei essa ideia do filho mais desprezado ali em cara de frente. Porque é o sujeito negro que é o sujeito mais desprezado em qualquer país que passou por um regime colonial escravista. Todas as pessoas que são descendentes desses sujeitos que foram escravizados se sentem assim no seu próprio país. Aqui a gente ainda tem
uma população que é muito mais diversa, justamente porque não teve essa segregação. Então, relacionamentos interraciais eram até incentivados justamente para que ocorresse um embranquecimento da população a longo prazo. E aí é uma coisa que lá era, para mim, foi nos Estados Unidos, né? Foi divisor, porque em nenhum momento era questionada a minha negritude, como é questionada aqui no Brasil. As pessoas olhavam para minha cara e falavam, tu é preta. Ponto. Ponto. Não havia questionamento. Justamente porque lá tem a regra de uma gota de sangue, né? Então, se você tem uma gota de sangue negra, você é negro. Então, os meus traços, o meu fenótipo já chegava e as pessoas já me liam dessa forma. Então, não tinha esse problema como tem aqui, que aqui você vai ser lido de uma forma ou de outra, dependendo de onde você está. Se você está na favela, seu corpo está completamente normal ali. Agora, se você for dar um rolê no shopping, seu corpo já se torna estranho e aí você já começa a ser perseguido dentro daquele ambiente por ser lido como uma pessoa negra, logo uma pessoa suspeita para estar dentro daquele shopping. Isso lá Não, nos aqui Estados no Unidos. Brasil, né? A gente é Ah, aqui lido no dessa Brasil. forma. Se você um corpo Aham. negro na favela, é um corpo negro na favela. Não faz a menor É, diferença, é mais um. você tá dentro do seu ambiente, né? Agora, se é um corpo negro dentro do shopping, se ele não tá trabalhando, se ele não tá uniformizado, ele é um corpo estranho. E se você não está uniformizado, te questionam. Você trabalha aqui? Não, eles Se sempre não, peraí, tá perguntam. errado. Exatamente. Eu não posso ir num lugar que é desse jeito. E Eles, aí, você trabalha aqui? Moço, por favor. moça, você pega ali aquela blusa pra mim? Eu falei, moça, eu até Por favor. pego, mas assim, eu não Mas trabalho. assim, né? Não tenho obrigação nenhuma de fazer isso. Enfim. E lá não ocorria isso, mas ocorria essa situação de por que vocês não voltam? Por que vocês não Era um voltam? outro questionamento ali, né? E pra E gente esse aí, questionamento não aconteceu, pelo menos comigo aqui no Brasil, nunca tinha acontecido. De alguém virar pra mim e falar assim, por que tu não volta pra África? Eu falo, tá doidão? tem o volta pra Cuba, né? Mas É, o volta pra vai, Cuba, é né, a vai volta do pra que. Cuba, né? É o vai pra Cuba, é Vai a de volta volta. dos que não foram. Exatamente. E Thaís, é bacana que a gente já linka aqui no próximo tópico, que aí a gente já está encaminhando, né, para 1 hora de podcast. E aí, como foi? Você já falou um pouco, então acho que eu vou pular essa daqui. Mas a gente queria saber um pouquinho, né, que a gente tem muita curiosidade também, né? Da gente, obviamente, nunca viajou para fora assim. E aí, como foi, primeiramente, essa experiência acadêmica lá dentro, sabe? Da universidade, enquanto universidade, quais são as diferenças, as maiores diferenças, sei lá, apontar uma ou duas, maiores diferenças que tu vê de pesquisa, né? Dessa relação de pesquisa dentro da universidade, lá na Universidade do México e aqui no Brasil, sabe? Tipo, divisão. Tem alguma coisa diferente ou não? A gente está dialogando? Tem algo ali de ponto em comum? Tem uma ou duas diferenças grandes, assim, que tu consegue apontar? Ou não? A gente tá ali, a gente tá pensando, tá tudo em conformidade. Eu acho que dentro da perspectiva de pesquisa dentro das universidades, nós estamos dialogando no mesmo nível. As pesquisas realizadas no Brasil, elas competem com qualquer outra pesquisa realizada nos Estados Unidos. Nossos pesquisadores são sérios, são muito bem vistos lá fora, justamente por ter essa integridade ética e moral dentro da pesquisa científica, ainda mais dentro da nossa área, que é uma área de humanidades, né, que é muitas vezes colocada como propaganda ou partidária, dependendo da leitura do ser humano. E eles entendem que as nossas pesquisas, por exemplo, de políticas públicas, eles reconhecem que as nossas pesquisas de políticas públicas estão anos-luz na frente das deles. Eles adoram as nossas experiências de políticas públicas aqui no Brasil, justamente dentro desse princípio de reparação histórica. Porque Isso é lá muito interessante, desculpa, mas é é muito muito bom legal, falar isso. porque eu fiz uma Nossa, disciplina lá chamada, era da sociologia, né, mas era interseccionalidade, raça, classe e gênero para a produção de políticas públicas. E aí, essa disciplina pensava um pouco sobre essas questões de reparação. E aí, eles sempre pegavam um exemplo do Brasil para poder mostrar que lá, toda vez que se fala em reparação, a galera pensa em grana, em dinheiro. O quanto que teria que ser pago para os descendentes daqueles que foram escravizados como uma forma de reparação. E a gente sabe que não vai ter grana no mundo que vai dar jeito nesse problema. Não é assim que a gente vai resolver
essa questão. Ainda mais porque, dada a segregação racial, a escravização da população negra, você vai ter problemas que vão ser muito maiores do que simplesmente a situação de classe. É você ser pobre ou você ser rico. É a forma como o mundo vai te ler dentro daquela situação, como é que o seu corpo vai ser objetificado, subjetificado dentro dessa perspectiva Foucaultiana. Mas aí, o que rola, que eles ficam impressionados com a gente, é que a gente pensa em políticas públicas em forma de reparação que não envolve dinheiro de forma direta. Tipo, a gente nunca pensou num sistema de reparação que falasse, não, todo mundo que tiver esse sobrenome vai receber a quantia de tantos reais por mês durante 30 séculos. Não, a gente nunca pensou nisso. Mas aí a gente pensou na política de cotas. A gente Isso que eu ia pensou querer na que... política de renda básica. A gente pensou na política de saúde pública, que é uma coisa assim, incrível. Viva o SUS, protejam o SUS, amem o SUS. Porque assim, aqui no Brasil a direita ama pegar e falar bem assim, porque lá nos Estados Unidos não é desse jeito que eles pensam, não. Só que aí quando tu pega e diz, não, o cara ele tá olhando pra cá e dizendo, olha que sensacional essa política. Porque a gente vê hoje, tá bem enfervescido o debate sobre o sistema de cotas, né, as ações afirmativas. E aí, tipo, o pessoal não pensa que isso tá, assim, surtindo um resultado incrível. Nós somos frutos prova disso, fruto disso, e sabe? Aquilo que tu falou sobre dar disciplina na UEG, é isso que vai mudar. O cara tá mudando o status quo. O que eu quero pensar, o status quo, né? O que eu quero pensar são questões totalmente diferentes do que os caras estão pensando lá, velho. Então, se eu tô lá dentro, a pesquisa muda, a os perspectiva resultados, as muda, soluções, tudo. tudo muda, tudo é completamente diferente. E nessa questão das políticas públicas, aí, no final dessa disciplina, a gente tinha que apresentar de que forma políticas públicas poderiam ter mudado a situação de uma dada realidade. E aí eu peguei o meu caso. Eu fui explicar para eles que eu fui fruto de Bolsa Pão e Leite, Bolsa Gás, Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa PIBID, Bolsa de mestrado, Bolsa de doutorado, e que só tava ali porque eu estava com uma bolsa. Eu também E nunca... deixando claro, gente, a Thaís estava falando isso tudo em inglês nos Estados Unidos, diante de todo o contexto que a gente tem aqui no Brasil, hein? Exato. E aí foi uma situação assim que aí a professora ficou, meu Deus, era isso. Era isso que eu estava tentando explicar. A forma como uma política pública dá a possibilidade de uma pessoa Nossa, que é que não isso, tinha gente. tido nenhum... Eu saí do ensino médio sem nenhuma pretensão de entrar numa universidade. A universidade não era uma coisa para mim. Na minha cabeça, a universidade não era para mim. Não cabia pessoas como eu, não cabia minha mãe, não cabia meu pai, não cabia a minha família ali dentro. A gente estava ali dentro no máximo para limpar. E era uma situação que recorrente dentro da universidade. Eu entrar dentro de um lugar para dar uma palestra e de repente a pessoa, mas você sabe onde é que está o cafezinho? Moça, precisa limpar o banheiro. E eu, que bom que você avisou, porque eu trabalho aqui Que não. bom, porque quem eu falo aqui, cadê? É você que vai limpar? Você é a professora, meu Deus, me desculpa. Aí todo aquele constrangimento, mas enfim. Aham. E aí explicando para eles isso, que por meio de políticas públicas eu consegui alcançar lugares que não havia a menor possibilidade, não havia a mínima esperança de conseguir um dia entrar na universidade. A universidade não fazia parte dos meus sonhos. Para mim era algo tão distante que nem sonhar com isso eu sonhava. E foi por conta de políticas públicas que eu consegui ingressar na universidade, consegui me manter dentro da universidade com a bolsa que é ínfima, que precisa de reajuste há pelo menos 10 anos, mas que se não fosse ela, eu não teria condições de ter ficado dentro da universidade, porque, como eu disse, o pessoal da periferia precisa trabalhar, pagar a conta, sustentar. O Não tem ingresso e a papai e mamãe para permanência na pagar universidade. a faculdade para Exato. mim, não tem meu papai e mamãe para alugar um apartamento enquanto eu estou estudando. Não, eu precisava me sustentar enquanto eu estudava. Então, teve época da graduação que eu tinha 2, 3 empregos enquanto estudava para poder me manter, porque senão eu não ia conseguir terminar. E aí, isso tudo só foi possível por políticas públicas, por políticas que pensassem a inserção social mesmo. E aí, eu sou fruto disso e com muito orgulho. Para todo mundo que fala assim, porque bolsista é vagabundo. Eu falo, então tá, então me mostra um vagabundo que tem doutorado. Se você Por mostrar um favor, vagabundo por que tem favor, doutorado, aí você por conversa favor. comigo. E não é advogado não, tá? É, Por exatamente. favor, você me apresenta o título e a tese, tá bom? Tipo, Porque aí você consegue. Aí
antes do meu título chegar, quem chega sou eu, né? O meu corpo. E a corporidade da coisa é muito impressionante, porque antes do seu título, antes do seu dinheiro, antes de qualquer coisa que chega, é você, é o seu fenótipo. E aí sempre ocorrem essas situações de não pertencimento, de não me reconhecerem naquele lugar, como se eu estivesse ali ou para limpeza, ou para o cuidado, ou para alguma coisa, para alguma subcategoria, justamente porque eu sou uma mulher preta. Mas aí quando o título chega, aí já muda completamente o tratamento, já muda a forma de falar comigo. Não, vem aqui que agora você. Então é uma situação bem Senta diferente. aqui. Exato. E assim, você falando isso, não tem a ver com a universidade, mas o quanto o racismo ele tá em tudo quanto é espaço. Meu pai, na igreja, acontecia isso com ele quase todos os cultos, Thaisa. É exatamente essa situação. Exatamente essa situação. E aí, quando descobriram que ele era o pastor da igreja, Muda. nossa, tudo, 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 tudo. Abrem Loucura. tapete vermelho, É, jogam tipo, o racismo ele pétalas. tá assim, ó. E é uma coisa muito assustadora, porque assim, quando você não tem consciência de raça diante disso, você acha que é um equívoco inocente. Eu sempre achei que era um equívoco inocente. Não, coitada, tá distraída, nem prestou atenção com quem que tava falando. Mas por que que não prestou atenção com quem tava falando comigo? Por que que com outras pessoas prestam atenção? Por que que com outras pessoas as pessoas se dão o trabalho de aprender o nome? Entendeu? São coisas muito que a gente chama de mini agressões, né, que são tão pequenas, tão sutis, e você internaliza aquilo e você não percebe. E aí, quando você começa a E ter quando você consciência, percebe, você ainda fica. não, será? Não é nada. Ah, é porque assim, uma vez eu passei por uma experiência que foi bem chata, né? Eu já falei aqui em um dos episódios do podcast, que foi quando eu fui comprar uns negocinhos, tinha saído de um treino de judô, eu tava no ensino médio ainda, e aí tinha tido aula na sexta-feira, isso foi no sábado que aconteceu, tinha tido aula na sexta-feira pra gente. E a gente tava falando sobre racismo e todas essas questões, e aí, tipo, eu tinha pesquisado legislação e tudo, né? E aí tava muito fresco na mente, né? Que foi um dia antes. E eu fui comprar no mercado e quando eu cheguei no caixa, e tipo, depois do treino, eu lá com um monte de ovo pra fazer um hamburgão, daquela fome, assim, sabe? E aí eu coloquei os negócios em cima da mesa, do balcão lá do mercadinho, né? E a mulher tava tremendo. Tremendo, sabe, assim, e eu não entendi o porquê. Aí eu trabalhava na oficina com meu pai, né? E aí, tipo, aí, ô louco, né? Você trabalhava de manhã, ia pra escola de tarde e treinar de noite. Aí sábado de manhã meu pai tinha me pagado, eu fui treinar e eu fui comprar esses negocinhos, R$ 50, né, que meu pai tinha me dado do trabalho da semana. E eu dei os R$ 50, a mulher tava tremendo de medo. Aí ela abriu o caixa um monte de vezes, abriu o caixa, fechou, abriu, fechou. E tipo, eu vi lá que tinha troco, sabe? Eu tava vendo. E eu comecei a ficar muito sem graça e nervoso com a situação. E aí ela pegou e falou assim: eu não tenho um troco. Nossa, eu fiquei muito triste e sem graça e sem reação. Você Aí eu fica peguei. tristão, você não sabe como que você Isso, reage a um negócio desse. exatamente. Aí eu tive que pegar as coisas e devolver. Né, lá no. A Nossa, humilhação, você foi cara. uma pessoa educada, que eu só tinha Foi, largado eu fui lá, tudo eu e tinha devolvi ido os trem, embora. tipo, quase chorando já, né? E eu tava com um amigo meu. Aí, tipo, eu peguei a bicicletinha do canto da calçada e tava indo embora, né? Aí eu falei, cara, o que foi isso, mano? O que que E aí, aconteceu? tipo, aí comecei a chorar, né? Aí eu falei, não, eu vou voltar lá. Aí eu voltei. Tipo, na hora, aquilo que você falou, sabe? Na hora eu não tive reação, né? Aí eu voltei, aí eu peguei, eu tava com a lei fresquinha na cabeça. Eu falei, ó, isso aí foi. Você acabou de negar atendimento pra mim porque eu sou preto. Você tava com medo de mim. Ela, não, que não foi isso. Aí começou a chegar um monte de gente e ela tava dando troco, exatamente na hora. O cara dando R$ 50 pra ele, ela dando troco, Thaisa. Nossa, onde é que Aí eu você falei, olha para aqui, essa você hora? acabou de dar o troco pra ele, você me negou atendimento, você falou que não tinha troco. Você sabe que quando isso é feito contra menor de idade, a pena é ainda maior, né? Eu não sei nem por que eu chamo a polícia aqui pra você, tipo, a lágrima escorrendo, né? Aí eu peguei a bicicleta e saí, mas, tipo, foi. É horrível, É sabe? Porque muitas horrível. vezes você não sabe o que faz ali na hora, então você Ainda mais pode quando só você é ir. uma criança, que é isso que eu fico Nossa, muito irritada. Que é assim, o tipo de situação que a gente passa na adolescência e que, pelo menos eu hoje, com 32 anos na cara, eu olho pra trás e falo, por que que não fazem isso comigo hoje que eu tenho condição de responder? O que que fazia com uma menina de 15 anos? Quem trata uma criança desse jeito, pelo amor de Deus? e eu tinha 15 anos nessa época. 15 anos. Começa, que aí você começa, porque antes o seu corpo não representa um perigo. Mas um adolescente preto, ele é sempre reconhecido como um perigo iminente, assim, a qualquer momento algo de errado vai acontecer. Era, eu me vivi a infância todinha
no mesmo lugar. E quando eu ia no mesmo mercado todos os dias, no mínimo umas 5 vezes no dia. Porque lá em casa, às vezes, a gente não tinha costume de fazer compras, tipo, por mês, né? Vai E comprando de aí acordo ia com o que vai comprando as entrando. coisinhas, né? E aí, tipo, todo dia eu tava lá nesse mercado. E aí um dia eu tô saindo do mercado e uma viatura tá passando. Eles param e pedem pra eu levantar a camisa e virar. E eu, tipo assim. Oi? E aí o dono do mercado que me viu a vida toda, tipo, não fez nada. E eu fiquei tipo, cara, você deveria ter, porque é uma humilhação muito grande. Já, o pessoal já começou todo a ficar olhando, nossa, olha lá, ó, Daniel roubou, né? Que isso? Eu fiquei, velho, pra que isso? E o dono do mercado só ficou olhando, como se ele tivesse pensado assim, bom que se tiver roubado, eu sei, né? Sabe? Eu senti isso, sabe? Assim, Não, e é enfim, uma né? São lógica que faz essas todo coisinhas. sentido. Que são coisas que vão acontecendo cotidianamente, 1 milhão de vezes por dia, e acontece com Nossa, isso você, com aconteceu seus comigo amigos, com seus tantas vezes. parentes, e essas histórias vão acumulando na nossa cabeça. Então, toda hora que acontece alguma coisa parecida, é meio que um gatilho, porque essa memória volta na hora. Na hora. E é impressionante, que aí as pessoas falam assim, ah, mas como que quem não gosta de polícia é bandido? Eu falo, meu irmão, você não cresceu Não, aonde eu que é cresci, isso? não. Ser louco, meu parceiro. E, tipo, o foda é quando a gente entra no mestrado, no doutorado, a gente acaba encontrando muitas pessoas, mas, tipo, é uma quantidade grande de pessoas que, tipo, não viveram isso mesmo. Porque não viveram mesmo. Tipo, os caras não têm noção, Não, não a tem a mínima mínima noção. noção. Dentro do E mestrado, aí, foi um choque de realidade, que enquanto eu estava ali trabalhando, fazendo corre para poder conseguir estar dentro da universidade, chorando, pelo amor de Deus, para chegar uma bolsa do mestrado, para eu conseguir largar um dos empregos, para conseguir terminar de estudar. E aí tinha galera que assim, ah, e esse final de semana? Ah, eu acho que esse final de semana eu vou para Nova York. Eu, como assim? vocês vão para onde? E É, quanto a você vai gente vai no gastar? Tipo, você jatinho do teve pai que de deixar de fulano, fazer o. bora! No Você jatinho teve que do pai vender de sua casa? quem? Moça, não tem nem passaporte, você tá louco? Sei nem como é que tira isso, né? Não, foi isso, porque quando eu fiz o processo seletivo para ir para os Estados Unidos, para o doutorado de sanduíche, eu também não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Ah, tem um edital aberto, bora? Eu falei, ah, tenho nada a perder, bora lá. Vou fazer. Passei no processo seletivo. Na hora que eu passei, eu E fiquei, meu agora? Deus, e agora? E eles, não, você tem que entregar o passaporte em 2 semanas. Eu, onde é que eu tiro um passaporte? Eu nunca tinha pensado em qual era o processo, quanto que era para tirar um passaporte, tinha que pagar? Onde é que E é vai? interessante, né? Que a gente sempre pensa isso, tipo, primeiro, onde é que eu vou? E segundo, quanto custa? Tem que pagar. Se eu Tem que não pagar. gastar, a economia é maior. Thaís, ó, muito bacana, nossa conversa tá muito boa, queria Muito estender mais, obrigada. mas como tá indo um pouquinho mais pra frente, eu vou fazer só a pergunta bônus dos nossos ouvintes, que é quais são, aí, bem tranquila, né, só agora pra gente descontrair e finalizar. Vivendo lá cotidianamente, quais foram as principais diferenças, assim, que você encontrou lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Tipo, no seu cotidiano, dia a dia. No cotidiano, dia a dia, primeiro, não tem pessoas na rua. É muito esquisito isso. Muito Sério? esquisito. Muito esquisito. Tá todo mundo dentro do carro ou todo mundo dentro Essa é dos da Mila, viu? prédios. Aqui, Mila. Não tem pessoas na rua. Eu achava isso muito esquisito. Pessoas que estavam na rua eram pessoas que não tinham casa. Era pessoas em situação de rua. Então, Moradores, né? quando eu, por exemplo, pegava ônibus para ir para a universidade, que eu fiquei 6 meses, eu falei, eu não vou comprar um carro. Eu não tenho carro nem no Brasil, para que eu vou ter um carro nos Estados Unidos? Não vou, eu vou de ônibus. Se eu vou de ônibus no Brasil, eu vou de ônibus aqui também. E aí, uma pessoa com quem eu tinha acabado de conversar, uma professora, eu tinha acabado de conhecer ela, virou para mim: Meu Deus, mas só mendigos andam no ônibus. E era verdade, só tinha pessoas em Que situação de rua que andavam no isso? ônibus e eu. Meu Deus, Thaisa! Era muito esquisito isso, muito, muito, muito esquisito. Ônibus é só para pessoas em situação de rua. Não, a maior parte das pessoas, assim, a população geral, até o pobre, não anda de ônibus. Tem que ser É muito, de muito, muito, carro. muito pobre, assim, muito pobre para andar de ônibus. Todo mundo de carro, o tempo todo. Você não vê pessoas Nossa, andando nas calçadas, indo para os lugares. Eu achava muito esquisito, porque aqui no, pelo menos aqui, né, Formosa, Planaltina, Sobradinho não, porque Sobradinho parece lá, porque não tem ninguém na rua.
Planaltina e Formosa, você sai. Se você não vê ninguém na rua, você acha esquisito? Você fala, tem alguma coisa errada? Aconteceu algum BO? Exatamente, vai. Tá de quarentena de novo, o que Tá de quarentena aconteceu? de novo, o que Toque de recolher. aconteceu? Meu Deus, morreu alguém, tá todo mundo no cemitério, só pode. Exato. Mas lá não, era esse o cotidiano, que eu achava muito esquisito. As pessoas são muito formais, isso eu também achava muito estranho, muito formais, muito protocolares, para você conseguir engajar uma conversa que nem a gente fez aqui, é assim, Trabalhoso. nossa, dificílimo, dificílimo, muito estranho. As pessoas não se dão, não se abrem. Não. Meu Deus. A gente também que é brasileiro, né? A gente faz É, amizade naquele só tá aí, botão. né? Então, também, a gente também não é gente, né? Aí eu Não, tá acho que isso certo. dificultava um pouco. Mas demais era Era de boa. isso, A a gente como a maior. gente. É o famoso esquisito, mas é legal. Thaisa, muito obrigado de verdade por participar. É um episódio muito especial e tá aí dando continuidade aos episódios que a gente estava vindo para falar um pouco dessas experiências. E aí eu acho que foi muito bacana. E aí, por fim, eu quero te agradecer de novo, né? Pela oportunidade aí de vir. E finalizar, pedir pro pessoal deixar aqui o like no canal, para quem tá assistindo pelo YouTube, compartilhar se puder e seguir o canal da gente. E no Spotify, coloca lá, aperta lá para seguir a gente, que vai ser bacana pra caramba. A professora Thaisa tá aqui. Muito obrigado, Thaisa. Eu que E se agradeço. quiser, bacana Obrigada demais demais. pelo convite, me senti muito honrada. É sempre bom compartilhar essas experiências, eu acho que a gente aprende muito na troca. Quem estiver ouvindo a gente aí, estiver vendo a gente pelo YouTube, deixa seu comentário, fala um pouquinho do que você achou. Deixa seu like, segue o É canal, isso aí. compartilha, ajuda a gente. Divulgação é sempre importante. Exatamente. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.